Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que você precisa saber para não passar vergonha falando do Oriente Médio. Eu já trouxe em outros vídeos como essa região é extremamente complexa, envolve uma série de variáveis e fatores para a gente entender o que está acontecendo aqui. Hoje eu quero falar sobre 3 categorias muito importantes que definem a identidade de todos os povos que estão aqui no Oriente Médio. Você sabe o que é a diferença entre uma religião, uma etnia e uma nacionalidade? O Oriente Médio é uma das regiões mais multinacional, multiétnica e multirreligiosa. Então vamos à etnia, que é uma categoria de um grupo de pessoas que compartilham da mesma herança cultural e histórica, incluindo a descendência, idioma, tradições, a história, obviamente. E a região do Oriente Médio ela é muito diversa etnicamente, resultado de uma história com civilizações muito antigas, impérios, conquistas, rotas comerciais estratégicas e uma série de coisas que misturaram e fizeram esses povos interagirem, criando essas várias etnias. Essa diversidade étnica ela fica muito evidente quando a gente olha para o mapa. E reparando aqui, nós podemos ver como que a África, a Europa e a Ásia ou a Eurásia todas se conectam. Então, o Oriente Médio ele é um ponto de junção e aí todos esses povos diversos se encontram aqui de muitas maneiras. Além disso, a diversidade geográfica contribui para a separação e a preservação dessas diferentes etnias. Então, tem deserto, tem montanha, tem costa, e isso manteve esses povos, às vezes, separados, e com isso, então, eles ainda existem e estão preservados. Além dos elementos da geografia física, a gente tem que olhar para a geografia política, que é a demarcação e construção das fronteiras dos diversos estados que, muitas vezes, foram desenhadas de forma arbitrária, principalmente depois do colapso do Império Otomano. E aí elas englobaram e misturaram etnias que não necessariamente conviviam juntas. Então deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, e esse é o mapa dos grupos étnicos do Oriente Médio. São por volta de 15 grupos, e o maior deles são os árabes, esses em amarelo. Os árabes, eles são a maioria, a população majoritária de todos os estados do Oriente Médio, com exceção de Israel, do Irã e da Turquia. Os árabes são um grupo étnico que habita principalmente a Península Arábica, que inclui países como Iêmen, Arábia Saudita, Iraque, Catar, Kuwait e outros. E como eu comentei com vocês, o idioma é fundamental na definição de uma etnia. Então, a etnia dos árabes fala árabe, que é um idioma semítico que tem origem dos povos semitas, que são aqueles que habitam o crescente fértil, que na história está ligado com um dos filhos de Noé, que é o Sem. Um outro grupo étnico importante da região são os persas, que estão predominantemente no Irã, mas também um pouco no Afeganistão e no Tajiquistão. O Afeganistão e o Tajiquistão estão fora do Oriente Médio, mas tem a etnia dos persas. E é importante a gente fazer uma separação aqui, muitos confundem, acham que o Irã é árabe. Não, o Irã é persa, e essa é uma das outras etnias importantes. A história dos persas ela é longa e complexa, tendo vários impérios. Todo mundo conhece como Império Persa, mas a etnia persa teve alguns impérios em momentos diferentes, alguns deles conhecidos como Império Aquimênidas, Sassânida e o Safávida. Inclusive, um exemplo conhecido está no filme 300, que conta o choque dos gregos com os persas, e aí tem o famoso imperador Xerxes. E claro, se os persas são uma etnia diferente dos árabes, eles têm o seu idioma próprio, que não é o árabe, e sim o farsi, que é o que é falado inclusive no Irã. Outro grupo étnico da região são os hebreus, aqui em azul escuro, que eles têm uma história milenar no Oriente Médio, principalmente ligado à antiga Judéia, que hoje é conhecido como o território de Israel,
e a Palestina. E claro, como todas as etnias, também precisa ter o seu idioma e é caracterizado pelo seu idioma ancestral, o hebraico. A palavra hebreu significa o povo do outro lado do rio. Qual rio? O Rio Jordão, que está aqui. Então, o povo que está localizado a oeste do Rio Jordão, exatamente nessa região que tem Israel e a Palestina. Um parênteses aqui para lembrar vocês, eu ainda não comecei a falar de religião, gente. Eu estou falando só de etnia. E essa etnia do povo hebreu é a primeira a adotar, vai adotar, uma religião monoteísta, que é o judaísmo. Mas a religião acaba se tornando tão central na identidade, né, deste povo, desta etnia, que a gente usa esses nomes intercambiavelmente, na verdade significando a mesma coisa dependendo do tempo da história que a gente olhe. Próximo grupo étnico grande da região são os turcos aqui em Salmão, que eles estão localizados nesta parte asiática da Anatólia. A Anatólia é essa região geográfica aqui que engloba o país Turquia. Então a gente começa a misturar a etnia com a nacionalidade, no caso Turquia e os turcos. Mas esses povos aqui, os povos turcos, eles não são originários do Oriente Médio. Na verdade, eles vieram da Ásia Central, Turcomenistão, Quirquistão e outros países ou uma região lá no meio da Ásia e vieram para cá. E claro, a sua etnia tem o seu idioma, o idioma turco, que é falado predominantemente na Turquia e em outras regiões da Ásia Central e dos Balcãs também. A próxima etnia grande é a dos curdos, que são esses aqui em verde. Eles estão localizados dentro do que é hoje 4 países diferentes: o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Os curdos são o maior povo apátrida, sem um país, sem um estado. Eles estão nessa região chamada de Kurdistão, que é uma região de origem cultural e histórica, mas não um país. E aqui mais uma vez a separação, né, entre nacionalidade, um estado, e a etnia. Eles estão dentro de outros países e buscando e lutando para ter o seu país e, óbvio, eles têm o seu idioma, o curdo. Bom, vamos agora então para a segunda categoria de identidade, de classificação, de organização desses povos. E aí eu estou falando das religiões. E a religião está ligada com a fé, com a crença, com moralidade, com elementos que lidam e tratam e acreditam no sobrenatural, no transcendental, no espiritual. Vejam aqui o mapa, e esse é o mapa da região do Oriente Médio e todas as religiões. Percebam já que o mapa já é diferente, ele já se mistura, não necessariamente onde estava tal etnia vai ter a mesma religião, né, ou no que as pessoas acham que seria a religião daquela etnia específica, mas a coisa vai começar a ficar muito mais complexa. Ou seja, nem todo persa, nem todo turco e nem todos os árabes são muçulmanos. E mesmo aqueles que são, eles não são necessariamente da mesma vertente, porque nós temos divisões internas dentro do mundo islâmico. Aqueles mesmos fatores que eu expliquei para vocês, que criaram uma diversidade étnica, também vão influenciar na diversidade religiosa. Na verdade, essa região é o berço das 3 mais importantes religiões monoteístas, porque elas nascem aqui, inclusive uma do lado da outra. Então, vocês conseguem imaginar o quanto que isso daqui vai se tornar sofisticado e complexo. Então, vamos às religiões do Oriente Médio. A primeira delas, o Islã, que são todos esses aqui em verde. E a origem do Islã vem do profeta Maomé, que recebe as revelações do Alcorão aqui na cidade de Meca, localizado na Península Arábica, e por isso nós vamos perceber que tem a grande concentração islâmica, né, nesse espaço. Mas 90% de toda a população do Oriente Médio segue o islamismo. O Islã também se subdivide em algumas vertentes. Eu vou falar de 2 principais, que são os sunitas
e os xiitas. Eles acreditam basicamente na mesma fé, no profeta Maomé, no Alcorão, mas as interpretações religiosas da lei islâmica e questões de rituais, eles diferem. As suas diferenças acabaram levando a muitas guerras e confrontos e divisões sectárias. Aqui no mapa a gente pode ver essa divisão. O verde escuro são os xiitas, que por um acaso estão concentrados, na sua grande maioria, no território do Irã, onde estão os persas também. Mas nós podemos ver que tem outros pontos com verde escuro, ou seja, outros xiitas. Os sunitas já estão representados aqui pela cor verde claro. E a Arábia Saudita é um país sunita. Aqui vocês estão vendo esse outro azul, mas isso representa o wahhabismo, que é uma subdivisão do sunismo. Mas a Arábia Saudita é majoritariamente sunita. E nós podemos enxergar aqui um dos grandes choques ou das rivalidades da região entre a Arábia Saudita e o Irã. Xiitas e sunitas, persas e árabes. A outra religião grande e importante da região é o cristianismo. O cristianismo ele está presente na Síria, na Jordânia, no Egito, na Turquia, no Líbano e em Israel e na Palestina. O cristianismo também tem as suas subdivisões e as suas várias vertentes. Catolicismo, protestantismo, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês a diferença aqui entre os xiitas e os sunitas. A outra grande religião da região é o judaísmo, que é a primeira religião monoteísta do mundo, que vem do seu patriarca, Abraão, que por um acaso também é o patriarca das outras duas religiões, do islamismo e do cristianismo, essas conhecidas as três como as religiões abraâmicas. Para o judaísmo, o texto mais sagrado é a Torá, que codifica e organiza as leis da religião, assim como o islamismo tem o Alcorão e o cristianismo tem a Bíblia. Por fim, o judaísmo carrega na sua essência uma conexão muito básica e fundamental com a terra prometida ao povo hebreu, que também tem relação com tudo isso que nós estamos explicando aqui. Então, além dos muçulmanos, xiitas, sunitas, dos cristãos e dos judeus que estão aqui colocados nesse território, nós temos várias outras religiões, para citar algumas: os zoroastrianos, os iázides e os barrais. Por exemplo, nós temos aqui os iázides, aqui em marrom, entre a Síria e o Iraque, que são também da etnia curda, mas a religião iázide nasceu há 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia. Bom, eu falei até agora para vocês então das etnias e agora das religiões. Eu vou falar daqui para frente das nacionalidades, dos países. Só que nenhum desses mapas se sobrepõe e se encaixa perfeitamente. Vocês podem ver aqui, inclusive, que as religiões com as fronteiras dos países já criam confusão. E imagina a gente misturando isso com o mapa das etnias. Percebe como vai ficar mais complicado. Então vamos à terceira categoria de identidade, que é a nacionalidade. Tecnicamente, a palavra nacionalidade está associada à ideia de nação. Mas aqui, para o objetivo desse vídeo, para simplificar e conseguir fazer sentido tudo que eu estou explicando para vocês, eu estou associando somente nacionalidade à ideia de Estado. Porque eu não quero inserir uma outra camada que eu teria que ficar explicando para vocês a separação ou o que é a diferença entre nação e Estado. Então eu estou tratando nacionalidade como a associação legal e política de um indivíduo a um Estado, um país. Por exemplo, como que a pessoa tem uma nacionalidade? Vamos pegar o caso do Egito. E aqui está a fronteira do Egito, aqui também. Então, esse daqui é o território do Egito. Para você ter a nacionalidade, você precisa nascer dentro desse território, que é o Estado. Para existir o Estado, ele precisa ser soberano, ou seja, controlar e mandar neste território. As pessoas ou nascem aqui ou os seus parentes. Existe uma ligação hereditária com alguém que nasceu aqui ou que veio daqui. Mas é importante a gente entender que os estados nem sempre existiram. Eu contei para vocês que a geografia e outros fatores misturaram, dividiram etnias e religiões.
Aqui, com a questão dos estados, a mesma coisa. Antes nós tínhamos impérios, califados, reinados, e depois que nós viemos com a noção de Estado-nação, com fronteiras demarcadas, e aí sim vem a nacionalidade. Ponto importante, essas divisões, essas demarcações, são demarcações políticas. Um Estado, uma nação, é uma unidade política que controla esse território. Elas não necessariamente têm a ver com os outros elementos que eu expliquei para vocês, como etnia e religião. É uma discussão, uma categoria à parte, mas óbvio que elas se misturam, vocês já estão percebendo que se misturam, como as etnias também se misturam com as religiões. Então, etnias e religiões vão se misturar com as fronteiras políticas dos estados. Então, o que o Estado precisa para existir? Ele só nasce, ele só atinge a sua forma plena ou completa quando ele completa ou quando ele tem 5 elementos. Quais são eles? Primeiro, território. Falei para vocês, precisa ter um espaço físico. Você pode ter um povo que não tem o seu espaço, aí ele não vai ser um Estado. Por exemplo, os curdos que eu mencionei para vocês, que são um povo ligado a uma etnia, eles não têm um território demarcado deles. Eles estão dentro do território de outro Estado, de outro país. O segundo elemento é a população. Óbvio que todo Estado precisa ter a sua população, seus residentes, as pessoas que habitam esse lugar. Não tem Estado sem população. O terceiro elemento é o governo. Todo Estado precisa ter um governo. O governo é responsável para organizar o que está acontecendo aqui. Ele governa, ele cria as leis, ele vai gerir a população, ele vai organizar tudo isso daqui. Existem estados que eles estão com conflitos internos ou numa guerra civil e eles perderam seu governo. E aí eles deixam de ser um estado pleno, se tornam o que a gente chama de estados falidos. Não falidos economicamente, mas falidos na sua capacidade de ser essa entidade funcional política. O quarto elemento é a soberania. O que é ser soberano? Você que manda naquele espaço de terra. Ninguém mais. Ninguém pode entrar aqui dentro, ninguém pode dizer como você vai governar o seu país. A gente tem discussões de soberania na Amazônia. O Brasil fica preocupado. Ah, não, a Amazônia é nossa, nós queremos ser soberanos. Você ser o soberano significa que você é a autoridade máxima dentro daquele espaço, daquele território. O quinto elemento, ele é um pouco mais abstrato e ele está ligado ao reconhecimento internacional. Você pode ter essas 4 outras coisas que eu citei, mas o mundo não te reconhecer. Como assim o mundo? A comunidade internacional, os outros países. Óbvio que a gente não tem uma regra específica. Ah, sei lá, 100 países têm que te reconhecer para você poder ser um país. Por isso que ele é intangível, por isso que ele é político, mas ele precisa existir. Se ninguém acredita e aceita que você é um Estado, você acaba não se tornando um Estado. Um ótimo exemplo disso é a questão de Taiwan. Taiwan era reconhecido como a China. E aí, depois que a China continental, a outra parte, se abre para o mundo inteiro quase deixa de reconhecer Taiwan. E aí, Taiwan não é mais um país pleno dentro dessas 5 categorias ou elementos que eu citei aqui para vocês. Então, nesse nível de análise, nessa categoria de identidade, nós não falamos que os povos são árabes e nem a sua religião, muçulmanos ou hebreus, judeus. Nós simplesmente vamos olhar para as identidades nacionais, para a nacionalidade. Então nós temos aqui, por exemplo, no Egito, nós temos os egípcios. Na Jordânia, nós temos os jordanianos. No Líbano, nós temos os libaneses. Na Síria, os sírios. Iraque, iraquianos e assim por diante. Em Israel, nós não temos nem os judeus, nem os hebreus. Nós temos os israelenses. Então, para vocês entenderem, nem todos os povos, que são compostos por elementos étnicos e religiosos, têm o seu Estado. Existem vários povos na região e no mundo inteiro que não têm o seu Estado e gostariam de ter. 2 principais, eu já citei os curdos, que é o maior povo apátrida, sem uma pátria, sem um Estado. E além deles, tem os palestinos, o povo palestino, que também não tem um Estado. Então, para exemplificar tudo isso que eu estou falando e juntar essas 3 categorias e detalhes da formação de um Estado, eu vou olhar para a situação de Israel
e da Palestina, porque é um lugar extremamente complexo para representar tudo isso, retrata muito bem essas nuances, essas camadas que eu estou descrevendo aqui para vocês, além de ajudar a gente a entender por que existe um conflito ou quais são elementos desse conflito entre os israelenses e os palestinos. Os palestinos, então, é um povo que está colocado num território que eles ocupam, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então vamos lá, os palestinos têm um povo, têm um território, dois territórios, né? Um território não contíguo, separado geograficamente, mas são dois territórios. E depois dos acordos de Oslo, nos anos 90, eles ganham um reconhecimento e uma autonomia para a sua entidade política, a Autoridade Palestina, para governar estes territórios. Mas mesmo assim, os palestinos ainda não têm um Estado, porque faltam alguns elementos para que você tenha o Estado. Além disso, os palestinos e a sua autoridade, enfim, a sua população, não está completamente satisfeita com os territórios e nem com a relação com o seu vizinho, Israel. Então, tem partes deste território que Israel ainda assume posições de segurança, de governo, e isso é que incomoda os palestinos e não dá um controle pleno do território. Um outro problema é que você tem dois governos diferentes. De um lado, você tem a Autoridade Palestina controlada ou governada pelo Fatah, e do outro, você tem o Hamas, uma organização terrorista, controlando uma parte do território do que seria o Estado palestino. Essa divisão impede você criar um único Estado, porque são governos separados. Além da separação geográfica, você tem a separação de governo e de ideologia e de um dos lados ser uma organização terrorista. Então, percebe que muitos elementos ainda não foram finalizados ou resolvidos para que a Palestina tivesse o seu Estado. É um quase-Estado, é um território que tem que vencer uma série de barreiras para chegar lá. Por exemplo, 139 países reconhecem a Palestina de 193 países que nós temos no mundo. Mas não adianta só reconhecer, ou quase todos reconhecerem, se a própria Palestina não estiver satisfeita com as divisões de fronteiras e territoriais de um acordo de paz com Israel. Então, o conflito permanece e os palestinos seguem sem um Estado formal e pleno. Então, agora eu vou entrar no detalhe de Israel. E o problema que eu estou tentando mostrar para vocês aqui o tempo todo é que as pessoas confundem etnia com religião e com nacionalidade. Como eu já mostrei para vocês, essas três coisas se misturam. As pessoas acham que o Estado de Israel ele é composto somente por judeus. Judeus do ponto de vista étnico e religioso. Mas isso não é verdade. Para vocês terem uma ideia, 21% da população do Estado de Israel, ela é de árabes. Quais árabes? Lembra que árabes é uma etnia e não um povo específico ligado a um movimento político de nacionalidade. Os árabes palestinos. E aí nós temos as religiões. Nem todos os árabes palestinos que têm cidadania israelense são muçulmanos. Desses 21% da população de Israel composta por árabes palestinos, eles estão divididos nas seguintes religiões. Nós temos 1,2 milhão de árabes palestinos israelenses que são muçulmanos, sunitas. Lembram da divisão, né? E eles estão localizados principalmente aqui no norte de Israel. Além disso, são 123 mil árabes palestinos cristãos que moram em Israel. E eles estão localizados em Nazaré e Haifa, principalmente. Além disso, nós temos os árabes beduínos, que é uma estrutura de um povo tribal que está localizado aqui no sul de Israel, no deserto de Negev, fazendo uma transição para uma sociedade mais moderna como a gente conhece. Além dos árabes palestinos, independente das suas religiões, nós temos outros povos com uma etnia diferente, uma religião diferente,
os drusos, outra etnia, outra religião, que não islâmica, não cristã e não judaica. E eles falam árabe. A história é muito complicada, não vou entrar aqui nos detalhes. Eles estão localizados principalmente no norte de Israel. Eles são 130 mil pessoas, 1,6% da população de Israel. E eles costumam ser muito leais ao lugar onde eles residem, seja o império ou seja o país. Eles se alistam no exército israelense e eles fazem parte do governo de Israel, tendo inclusive diplomatas. O Brasil teve um embaixador israelense de origem, etnia, religião druso. Além desses, ainda tem outros povos de outras etnias menores que eu não vou entrar no detalhe. Tá claro que a coisa é bastante complexa, tem várias camadas. Eu não exauri, eu não falei de todas, mas isso daqui é o básico que você tem que saber para entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Então, tá claro, vocês perceberam que nem todo árabe é muçulmano, nem todo persa é iraniano, ou nem todo iraniano é somente persa, nem todo israelense é somente judeu, e assim por diante. Eu posso ficar aqui horas recitando o que um é e o que o outro não é. Não é fácil entender o Oriente Médio, então, sem generalizações. Você gostou desse vídeo? Te ajudou a entender? Então entra no meu canal que tem vídeo específico sobre cada um desses assuntos que foi falado aqui. Tem vídeo sobre a geopolítica de Israel, sobre a geopolítica do Irã, sobre a geopolítica da Turquia, sobre a Arábia Saudita, sobre estados falidos, sobre todas as organizações terroristas, fundamentalistas, islâmicas. Tem vídeo sobre tudo. Dá para você aprender muito mais. Vem aqui no meu canal.